Agora na parte da tarde, então nós vamos passar um pouquinho além da fronteira, né? Falar um pouquinho das águas transfronteiriças e desse projeto, então, Cultivando Água Boa, que é lá do projeto da Itaipu. Esperamos, então, fazer uma fala dos três painelistas e, ao final, a gente abre um tempo aí para algumas perguntas, tá? É isso. Passamos de imediato a palavra para o professor Daniel. E eu tenho certeza, tem água para todo mundo. E por que é que ela é motivo de... Parece o cabo de guerra, né? Com água não dá para fazer cabo de guerra, ela não monta o cabo de guerra. Mas por que ela é produto de disputa que puxa cada um para um lado ou cada um para o seu lado? E penso que a solução ela não é por aí, ela é ao contrário, ela é somar o conhecimento que nós temos e as capacidades que nós temos para produzir um comportamento na relação que é bem curta, nossa, 50, 60 anos. Nem sempre foi assim. Essa região foi muito menos poluída, muito menos agredida. E nossos queridos avós, nossos queridos pais, nós, com a nossa decência, e nossos queridos filhos, estamos fazendo miséria. Miséria que é empobrecer miseravelmente a água como produto de sobrevivência e subsistência. Então, eu acho que a provocação, ela é assim, não dá para a gente dormir tranquilo enquanto não começar a mudar essa realidade. Não adianta nada a gente vir aqui fazer discurso, ler documento da ONU, eu vou fazer uma pequena incursão aí para a gente ver como está isso internacionalmente colocado, mas não adianta nada se a gente não se coloca no desafio de construir uma agenda no segmento desse seminário, né? A Carta de Santa Rosa certamente está nessa perspectiva e podemos ir construindo mais e mais ações. Bueno, eu, como estava dizendo, fiz um recorte, então, a partir dos documentos oficiais, né? Princípios gerais defendidos pelo Brasil nas discussões internacionais sobre recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços. O nosso tema da água, desenvolvimento e sustentabilidade, e a proposta de gestão ambiental e águas transfronteiriças, que é deste painel, né? Bueno, algumas definições, né? Nós temos algumas questões que são técnicas, nos quais o nosso governo se apoia, o debate a nível de participação da Câmara Técnica em Brasília se apoia nessas definições que eu estou colocando aqui. Então, deixa eu ver se eu aprendo a lidar com isso aqui, só passa para frente aqui. Mais fácil do que tomar água. Bom, o rio contínuo transfronteiriço é o curso d'água que atravessa o limite dos dois estados ou nações. Rio contínuo ou transfronteiriço é o curso d'água cujas margens situam-se em países distintos e que formam fronteiras terrestres. Tem aí uma fonte, né? O glossário dos termos de referência de recursos hídricos. Logo vamos entender por que olhando o mapa. O Brasil tem 12% de toda a água doce do planeta. Poderia dizer que é 10 ou que é 14. Esse dado ele é o dado formal oficial, mas significa que nós temos uma riqueza imensa, né, à nossa disposição. O país tem grande parte de suas fronteiras definidas por rios. As bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços ocupam cerca de 60% do território brasileiro. E são 83 rios transfronteiriços, fronteiriços e transfronteiriços, localizados em 5 regiões hidrográficas, e região hidrográfica do Amazonas, do Rio Paraguai, do Rio Paraná, a região hidrográfica do Rio Uruguai e a região hidrográfica do Atlântico Sul. Eu diria, por que trazer isso, né? Porque nós somos uma parte do debate que o Brasil faz sobre este tema, que dá para perceber aí, né, as divisas, os limites, então, neste mapa, onde estão os rios transfronteiriços. Nós estamos, incrivelmente, politicamente, de costas para esse mapa latino-americano. O professor Pedro falou, meu tema de pesquisa é geopolítica ambiental latino-americana, porque como tratar países como a Bolívia, bom, Peru, o Paraguai, vamos falar sério, né? O Brasil nunca levou a sério a proposta política desses países por conta da presença econômica no espaço internacional. E acha que não precisa, literalmente está de costas para a América Latina. E por conta disso, as políticas ambientais na América Latina, elas têm uma dificuldade imensa de que as reuniões de Brasília que eu participo são uma decepção depois da outra, no sentido de que não se avança, porque
Porque os países dizem, bom, mas vocês nos maltratam, vocês dizem que nós não somos democráticos porque caçamos o Lugo. Vocês dizem que não somos democráticos porque nós queremos negociar royalties da Itaipu, né? E assim o Paraguai não faz acordo sobre a regulamentação do aquífero Guarani, de como se usa ou não se usa. E não adianta um país cuidar e outro não cuidar. A água não nos autoriza, o ambiente não nos autoriza essa fragmentação. E aí é que começam os problemas, ou seja, o problema da água e o problema da água transfronteiriça é um problema de democracia na América Latina. É um problema de como se entende a relação de estados. E alguém tem a ilusão de que a Dilma ou a Kirchner vão baixar aqui para nós conversar com elas? Não, o diálogo, nem nós e nem os argentinos do outro lado que não estão aqui hoje, para confirmar isso que eles têm tão bem dito, que é, enquanto Brasília e Buenos Aires voam a alguns milhares de metros acima da nossa cabeça, aqui a região tem uma outra realidade, uma ansiedade de construir soluções, construir políticas diferentes, mas que não sensibilizam os governos que estão tão distantes. Então nós temos um mapa aí que mostra essa realidade físico-geográfica, mas não dá para olhar esta geografia como apenas o problema que se coloca das distâncias e dos milhares de quilômetros, né? Dezenas de milhares de quilômetros na fronteira toda do Brasil. Alguns princípios que são reconhecidos no direito internacional para as relações entre países de bacias transfronteiriças de proteção ambiental das águas. Princípios internacionais de proteção da água, né? Unidade de bacia. E aí eu dou aula de direito ambiental para alunos do direito, né? Eu digo, nós não entendemos nada de bacia hidrográfica. Porque a gente fala de propriedade privada, fala de uma série de outras coisas, e quando chega um tema que é necessariamente um tema coletivo, dá um desespero. As pessoas começam a pensar, tá, mas aí como é que resolve? O direito não resolve, essa que é a verdade. A solução não é jurídica. A autorização ou a permissão jurídica nós já temos, mas ela é de articulação da comunidade, do espaço local e de construção de política. Talvez aí tem uma autorização de saber sim que tem uma dimensão. E eu me apoio sempre na geografia, na biologia, para ter uma ideia de ecossistema. Porque a Constituição diz que nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental à sadia qualidade de vida, dever do poder público e da coletividade cuidar dele para presentes e futuras gerações. E o que nós entendemos de ambiente ecologicamente equilibrado? O conceito disso já nos impõe que a gente dialogue entre os diferentes campos do conhecimento. E aí também tem crises. Muitas vezes na própria universidade nós não conseguimos trabalhar juntos. Entre universidades de países diferentes, meu Deus do céu. Véspera de jogo com a Argentina, então o diálogo, né, ainda bem que o povo que trabalha com isso, né, já superou essa diferença de fazer disputas por futebol ou por piada entre cá e lá e cá. Mas a unidade de bacia nos obriga a pensar que o que nós queremos proteger de água na nossa bacia hidrográfica, se nós somos bacia do Rio Uruguai. Então, ou nós trabalhamos conectados, inclusive as bacias da região aqui, né, Santa Rosa, Santo Cristo, Turvo, tal, e a do Ijuí que está logo abaixo. Qualquer trabalho bem feito se perde se nós não temos a concepção de bacia hidrográfica e a responsabilidade de trabalhar políticas que sejam comuns. E aí significa fazer política urbana para não jogar esgoto no rio, em todos os lugares, significa ter campanha interessante de gestão integral de resíduos sólidos em todos os lugares, para não ficar alguém se estressando e se xingando no município lá, porque um faz, outro não faz, e outro município não faz nada. Né? Paga alguma coisa, manda embora, enterra e esconde o problema da sua consciência para não ser visto. Né? Então, a concepção técnica disso, fundamentalmente, precisa compreender bacia hidrográfica. A cooperação entre os países, como princípio fundamental, a utilização razoável e equitativa da água, a proibição de dano substancial ou sensível, desenvolvimento sustentável, participação pública. Esses princípios gerais de orientação. Vou comentar mais um apenas. Há uns 10 anos já esse debate com a Argentina nós viemos fazendo. E os argentinos, especialmente de Buenos Aires, dizem o seguinte: o que vocês querem discutir se chegam metais pesados que são jogados lá na cabeceira do rio e chega aqui na Bacia do Prata para nós? O que nós podemos fazer para dizer para vocês que tem que cuidar no caminho do rio, né? Lá da nascente até a Foz, lá em Buenos Aires, para dizer que vai chegar metal pesado lá e que vai ter problema, mas
que sensibiliza o povo de Santa Rosa, ou de Ijuí, ou de algum lugar desse mundo, a cuidar para que não tenha esse nível de contaminação? Olhem o tamanho da mudança que nós precisamos fazer nessa percepção de que nós não resolvemos isoladamente o problema de cuidar da água. Princípios gerais defendidos pelo Brasil nas discussões internacionais sobre recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços. A questão da soberania nacional, e isto às vezes é um problema, né? Porque você diz, bom, mas nós fazemos a nossa política interna, esta é garantida. Mas percebe que a política interna garantida numa bacia hidrográfica transfronteiriça, ela não dá resultado no cuidado da água se não for feita em conjunto, do outro lado do rio. Então, às vezes, a arrogância de alguns países atrapalha totalmente a possibilidade de fazer uma boa política de preservação de água transfronteiriça e fronteiriça. Obrigando, então, obrigação de não causar prejuízo sensível às demais partes nem ao meio ambiente. Recursos hídricos e direito ao desenvolvimento, cooperação e convivência pacífica com os estados vizinhos, com vistas à gestão sustentável dos recursos hídricos, soluções caso a caso para os desafios da cooperação bilateral ou regional e uso múltiplo, racional, sustentável e equitativo dos recursos hídricos. Não estamos falando nada diferente da lâmina anterior, que é o conjunto de princípios internacionais. O Brasil é parte da comunidade internacional e, por isso, também adota esses princípios, né? Alguma coisa, soberania nacional, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 92, estabeleceu lá, os estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas e com o princípio do direito internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos, segundo suas próprias políticas de meio ambiente e de desenvolvimento, e a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou seu controle não causem danos ao meio ambiente de outros estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional. Então, olha só, é como se eu tivesse uma fonte, o Marcos tem uma propriedade vizinha, eu posso usar a água da minha propriedade, desde que o uso que eu faço não contamine o uso que ele vai precisar fazer também, né? Mas, infelizmente, esse debate é extremamente omisso, eu diria, ausente das reuniões internacionais e conflitivo muitas vezes. Nós acompanhamos, né, assistimos Argentina e Uruguai disputando a questão das papeleiras e tal, quase entrando em guerra por conta disso, porque aquilo que se faz aquém das fronteiras contamina, e isso parece que é um problema. Não, nós estamos no nosso direito de soberania. Que soberania é essa, né? Esse tema, ele não só não nos autoriza enquanto vizinhos, moradores de uma propriedade privada, também não nos autoriza enquanto moradores do planeta. E o planeta é bom, né? Aqui nós estamos num lugar alto. O planeta não tem nenhuma imagem que favoreça isso que eu quero ilustrar. É como se fosse uma pequena bola, literalmente uma bola recortada por aqueles gomos da bola, né? Onde cada um quer ser proprietário de um gomo, de uma parte. E a bola é o todo. E o planeta é o todo. E a propriedade privada não pode atrapalhar. E a propriedade de cada país não pode atrapalhar. Ou seja, nós temos que somar e não dividir nesse princípio. Soberania nacional sobre os recursos naturais, o artigo 122 vai dizer que reconhecemos que os ecossistemas desempenham um papel essencial na manutenção da quantidade e qualidade da água e as iniciativas de apoio, proteção e gestão sustentável desses ecossistemas desenvolvidos nos limites das fronteiras nacionais de cada país. Ainda na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no princípio 3, diz: o desenvolvimento, direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente às necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e futuras. O problema é que aqui, o professor Pedro é da área do desenvolvimento, porque o desenvolvimento ficou concentrado nos debates da administração, ou da gestão, ou de quê? Desenvolvimento é uma palavra que hoje teria que se mudar a pergunta, que é o que é que nos faz falta para viver melhor? O que é que pode nos permitir viver melhor de agora em diante? Nós não estamos mais numa época da humanidade, em 2015, que briga por produção de alimentos porque falta comida na mesa das pessoas. Mas as pessoas estão brigando e contaminando para produzir mais, ainda que isso contamine o solo, a água, o ambiente, o ar,
a saúde das pessoas, produzindo para vender por um lucrinho a mais. A palavra desenvolvimento, que nós temos direito ao desenvolvimento, segundo essas normas internacionais que estão na Constituição brasileira, tem que fazer nos perguntar diferentemente, o que é que nos fará viver bem de agora em diante? Se a comunidade precisa aumentar o tamanho da plataforma da colheitadeira, ou precisa de tomar um mate, como diz o gaúcho, com o vizinho e conversar mais e respeitar mais. As doenças da modernidade são doenças do isolamento, do excesso de consumo e do consumo equivocado, e não da falta de produto. E, portanto, o modelo de desenvolvimento é insustentável. E a sustentabilidade significa produzir mais limpo, produzir melhor, produzir menos, inclusive. Nós estamos com... O mundo tem 30% de excedente amontoado em algum lugar, sendo jogado fora, porque tem uma forma gananciosa de distribuição das condições de vida. E isso não é um tema que o Daniel inventou para falar água transfronteiriça. Gente, 90% de vocês que estão aqui, amorosamente estão aqui porque gostam do tema mais na perspectiva ecológica, ambiental, por agronomia, por biologia, por geografia, pelas ciências da natureza. Mas nós vamos buscar o maior empresário da nossa cidade e o mais humilde dos cidadãos se nós perguntarmos o que é importante que mude na tua cidade para viver bem. Então, quando eu digo bem viver ou a qualidade de vida, significa nós precisamos convocar todos com um outro tema, não só aquele que nos convoca para estar aqui hoje à tarde, para estar aqui no debate sobre meio ambiente e água. As pessoas vão se apaixonar à medida que elas percebem que ela pode viver melhor e que um dos temas que servirá como melhoria da qualidade de vida presente e futura é o cuidado com a água. Isso pode se chamar direito ao desenvolvimento. Não sei se eu me fiz entender, espero que sim. Mas essa mudança na percepção de que não são alguns técnicos que cuidam da água que são responsáveis pela água. Uma visão interdisciplinar, transdisciplinar do ponto de vista acadêmico, uma visão integradora da gestão, portanto, interinstitucional e intergovernamental nos diferentes níveis de governos e entre as diferentes instituições. Nós não vamos fazer uma casinha sagrada na universidade, pensar coisas boas, se a gestão pública não quer ouvir, não vai fazer. Entende? Nós vamos nos apodrecer juntos, né? Se nós não fizermos esse diálogo, melhorando, portanto, a nossa percepção em relação ao ambiente e à água. Um outro princípio, recursos hídricos e direito ao desenvolvimento. Então, reconhecemos que a água é um elemento básico do desenvolvimento sustentável, pois está intimamente ligada a vários desafios globais fundamentais. E aí, claro, tá, a produção de alimentos, eu sei que é um dos temas que está tratado aí na proposta do debate do evento, né? Está a dimensão da distribuição da água, está a dimensão da privatização ou não, de como é que se protege isso e tal. Nós precisamos ir clareando esse mundo cheio de confusões, de apropriações e de que não se coloca o tema da água como um tema exatamente comum à humanidade presente e futuras gerações, como direito fundamental. Reiteramos, portanto, que é importante integrar os recursos hídricos no desenvolvimento sustentável e sublinhamos a importância decisiva da água e do saneamento para todas as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. E aí, se quiserem nessa palavra, né? A dimensão política de articulação social, de distribuição das condições, uma dimensão eminentemente social, um outro pé eminentemente ecológico-ambiental e um outro pé, sim, econômico, mas um econômico que não é caolho, né? Muito menos esquece os outros 2 pés fundamentais, pilares fundamentais desse conceito. Bueno, a dimensão da cooperação e convivência pacífica com os estados vizinhos, com vistas à gestão sustentável dos recursos hídricos. Propõe a Agenda 21. Eu sempre digo que esse é o documento internacional que eu mais amo, porque ele tem uma metodologia maravilhosa, ele diz que a gente tem que fazer processo participativo de planejamento. Ele diz que eu não mudo a cabeça do cara porque tem uma lei que diz que ele tem que mudar, mas que eu tenho que ir lá e conversar com o vizinho, dizer o que é que nós podemos fazer junto para mudar a realidade, e aí eu ganho ele como parceiro e nós passamos a fazer políticas comuns. Portanto, às vezes nós erramos pela metodologia de fazer. Tá? Nós somos pouco pedagógicos e aí nós precisamos aprender esse jeito que a Agenda 21 é o documento do debate da Rio 92.
Portanto, já tem aí a idade de alguns de vocês aí, né? Teve a Rio +20, que propôs uma reafirmação da metodologia, dos conteúdos. Ela tem conteúdos e método muito interessantes. E lá dentro ela vai dizer que os recursos hídricos transfronteiriços e seu uso são de grande importância para os estados ribeirinhos. Nesse sentido, a cooperação entre estados pode ser desejável em conformidade com acordos existentes e ou outros arranjos pertinentes, levando em consideração os interesses de todos os estados ribeirinhos envolvidos. Que maravilha! Nós podemos fazer coisa em conjunto e já está autorizado legalmente, porque isso também foi para a lei brasileira. Então nós podemos chamar de cooperação internacional, podemos definir que vamos fazer uma agenda comum com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, aqui mais nesse canto sul do Brasil, né? Mas está autorizado legalmente a fazer esses documentos. Nós não precisamos aguardar que Brasília venha aqui e diga, não, agora vocês podem começar, agora está autorizado. Não, já está previsto legalmente, inclusive, que isso é fundamental para ter um êxito no cuidado com a água. Cooperação e convivência pacífica com os estados vizinhos, com vistas à gestão sustentável dos recursos hídricos. O plano de ações de Joanesburgo, que é Rio +10, né? Joanesburgo foi 2002, foi uma revisão da Agenda 21. Você concluiu que não estava implementada, ou seja, mas você diz, você reafirma os elementos da Agenda 21 e precisamos avançar. E aí coloca que é importante desenvolver planos de gestão integrada de recursos hídricos e de uso eficiente da água até 2005, com o apoio aos países em desenvolvimento através de ações em todos os níveis para desenvolver e implementar estratégias nacionais, regionais, planos de programas no que diz respeito à gestão integrada das bacias hidrográficas e águas subterrâneas e introduzir medidas para melhorar a eficiência da infraestrutura da água para reduzir perdas e aumentar a reciclagem. A cooperação e convivência pacífica entre os estados ainda, ressaltamos a necessidade de adotar medidas para reduzir significativamente a poluição da água e melhorar sua qualidade, melhorar significativamente o tratamento de efluentes e o uso eficiente dos recursos hídricos e reduzir as perdas de água. Enfatizamos a necessidade de assistência e cooperação internacional para alcançar esses fins. Olha só, que maravilha, né? Nós não sei em que momento a Assembleia vai participar mais. Mas o que é que atrapalha e que polui a água na nossa realidade? Está dito ali, principalmente esgotos não tratados, principalmente lixos não separados, jogados em qualquer lugar. O desejo de ocupar uma área de banhado. Eu trabalhei em prefeitura, vou contar só baixinho aqui, tá? Trabalhei em prefeitura na região, a gente dava a máquina, como diz, emprestava a máquina no fim de semana para fazer valeta no banhado, tá? Cobria, deixava o lençol freático logo ali embaixo, depois tinha produção com veneno a 1 metro dali, né? Ou seja, crime, primeiro, administrativo, de pegar a máquina pública e emprestar para particular. Segundo, que aquilo ali era pago com propina para o operador do fim de semana que ganhava uns trocos a mais com a máquina pública. Terceiro, a questão ambiental, uma catástrofe, né? Por quê? Porque se autorizou a invadir o banhado em vez de proteger a área de proteção ambiental. E agora nós estamos nos digladiando aí se tem que ou não, né? O Código Florestal, se tem que ou não ficar longe d'água. Aliás, ali a burrice é tamanha, e ainda bem que tem 4 ações de inconstitucionalidade. Tá? A lei anterior dizia que a proteção tem que ser a X metros do nível mais alto do rio, ou seja, de onde o rio chega no período da cheia. Então eu tenho que me afastar daqui porque a água vai arrastar para dentro do rio a contaminação, o solo, vai promover assoreamento do rio e tal. Né? Os nossos grandes maravilhosos deputados conseguiram dizer, não, é da calha do rio. Então, quando o rio sobe e invade o entorno do rio, nós estamos contaminando. E o que é o conceito de meio ambiente ecologicamente equilibrado? Aquilo ali é agressão ao meio ambiente. Portanto, a ação de inconstitucionalidade, eu espero que tenha êxito, né? Que o tribunal judiciário desse país possa enxergar isso. Mas a verdade é que os jurídicos pouco conhecem da questão biológica, geográfica, né? De que está agredida nesse momento. Vamos ver o que vai dar, né? Está em andamento lá, espero que isso possa melhorar desse código que é tão polêmico, né?
Entre outras dimensões extremamente complicadas, né? Soluções caso a caso para os desafios da cooperação bilateral ou regional. Olha só, essa autorização ela é interessante e o Brasil tem com o Uruguai, na Lagoa Mirim, tem algumas pequenas coisas na divisa com a Argentina, mas muito pequenas coisas. Eu trabalhei em 2002 com Uruguaiana e Libres, lá que são um do lado do outro, sobre a questão de diminuir o emporcalhamento, a gente usa, né? Emporcalhamento tem a palavra porco, no meio porco não tem nada a ver, né? A humanização daquele espaço ambiental que está no entorno, e que significa humanização, significa comprometê-lo do ponto de vista das contaminações, né? Quem conhece Uruguaiana e Libres sabe que ali tem, ao mesmo tempo de uma convivência, tem uma integração para sujar o rio, né? Os dois lados. Mas não é Uruguaiana, é nas outras dimensões, as outras cidades também que não cuidam o suficiente. Eles estão discutindo, e lá quem começou foi a OAB, a Organização dos Advogados, que tem uma galera jovem que começou a discutir meio ambiente. Portanto, você pode começar por qualquer espaço, fazer agendas ambientais, né? Sindicatos e tal, depois foram se agregando e tem uma experiência interessante, entre outras que certamente alguns de vocês devem conhecer. Respeito às especificidades regionais e subregionais, eu destaquei isso porque significa nós podemos fazer coisas bem pontuais aqui com a Argentina do outro lado, podemos fazer com o Paraguai algumas, porque bom, o Paraguai pode se integrar mais do que só Brasil, Argentina, Paraguai que está próximo, e com o Uruguai está tudo previsto então nesses acordos internacionais como documento. Soluções caso a caso para os desafios de cooperação bilateral e regional, ele tem como marcos institucionais, olha só. Tratado da Bacia do Prata, Tratado da Cooperação Amazônica, acordos bilaterais, iniciativas de cooperação, acordos para a Agência Brasileira de Cooperação, pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Uso múltiplo, racional, sustentável e equitativo dos recursos hídricos. Acordo do Aquífero Guarani. E aqui começa então um pouco o espaço que eu participo lá, que é extremamente emperrado, não tem avançado. E um dos motivos é que o Brasil, a cada 6 meses, 8 meses, ano, troca de ministro, que é o nome do cara que é coordenador jurídico da Câmara Técnica, né? Então, daqui a pouco vem um outro cara que estava numa outra área da transporte e ele passa a ser o coordenador do debate sobre recurso hídrico. E aí você passa a reunião, ele passa, mas como que fizeram lá? Você passa a reunião inteira assistindo um debate de alguém que, em vez de coordenar, mais precisa se informar e por isso não avança e não avança. E não é nem questão política partidária, porque eles são de quadro técnico, eles são quadro permanente, concursado. Poderia-se ter alguns cuidados de garantir a afinidade do tema ambiental de quem coordena, mas às vezes as designações políticas, né, não respeitam isso e acabam atrapalhando fundamentalmente. As partes exercem em seu respectivo território o direito soberano de promover a gestão, o monitoramento e o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos do sistema aquífero Guarani, a utilização e utilizarão esses recursos com base em critérios de uso racional sustentável, respeitando a obrigação de não causar prejuízo sensível às demais partes nem ao meio ambiente. Uma das primeiras conversas práticas com o Marcos foi sobre como ele estava advogando numa região onde o aquífero Guarani está a 670 metros e de profundidade, e ao mesmo tempo, do lado disso, que é meio banhado, os municípios resolveram fazer um lixão. E aí tem um patrimônio humanitário, né? Patrimônio ambiental, a gente diz um patrimônio ambiental, o meio ambiente tem que pagar o preço. Não, o patrimônio humanitário é nosso mesmo, nós que botamos ali, estamos ali representados pelos nossos dejetos, que nós temos que tratar. E os conflitos aparecem nessas dimensões porque a primeira parte que fala da soberania, ela não se conecta com o cuidado com o vizinho. E aí que se cronificam os problemas, né? As partes promoverão a conservação, a proteção ambiental do sistema aquífero Guarani de maneira a assegurar o uso múltiplo, racional, sustentável e equitativo de recursos hídricos. Principais objetivos dos tratados de recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços: a melhoria das relações de vizinhança, a racionalização do uso da água, a conservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas, elevação do nível social e econômico dos habitantes da região, abastecimento de água para fins domésticos, urbanos e industriais,
regularização das vazões e controle das inundações e o estabelecimento de um sistema de irrigação e drenagem para a agropecuária. Olha só. Desculpa, eu vou falar de uma coisa que cada vez que eu falo me irrito, né? Conservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas. Este tema, ele de uma importância e de uma irresponsabilidade enorme dentro da América Latina. Nós não cuidamos disso. Mas o princípio anterior, que é a racionalização do uso da água, não sei se alguém estranhou que ele está colocado entre os primeiros itens, porque o nosso problema na nossa região não é a falta de água. Tanto que a gente abre, esquece a torneira, paga 20 pila a mais e tem mais um mundaréu de água, que tem humanos no mundo que vivem meses com a água que nós desperdiçamos num dia, né? A gente não se dá conta disso porque nós não temos este problema. Eu falei do meu estudo lá, eu quero falar sobre isso. Olha só, a gente estuda a crise ambiental mundial e a mudança climática e começa analisando desde a década de 50, 60, Clube de Roma, Estocolmo 72 e tal, que é uma leitura de problemas históricos, sim, do uso da água equivocado, do uso do solo equivocado, da contaminação por agroquímico de solos, de água e lavouras e alimentos, de superpopulação. Vocês concordam que esse tema não é um tema nosso na década de 60 e 70? Não é. Nós sequer tínhamos energia nas casas. Sequer tínhamos água nas casas. E a água estava ali no pátio. Nós não tínhamos superpopulação mesmo, pelo contrário, nós estávamos muito mais preocupados em ocupar regiões de fronteira para que não fosse invadido por terra espanhola, né? Porque tem quartel na fronteira inteira, porque o desastre brasileiro vai ser equívoco político, que uma época tinha essa visão. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que esta crise, ela não é uma crise latino-americana. Ela é uma crise produzida pelo primeiro mundo desenvolvido, cheio de tecnologias e de capacidades de produção química e que continua nos colonizando hoje por outros motivos. Leia-se, a Europa tinha essa crise e os americanos já tinham essa crise. Se vocês botarem lá na internet, da privada para a torneira, vocês vão ler a proposta do Schwarzenegger, que foi 8 anos governador lá da Califórnia, que estava reciclando o esgoto para beber água. Sim, nós não temos esse projeto e não temos a imagem do vaso sanitário e da manga e do cidadão tomando a água que sai desse sistema. Mas é isso que nós fazemos. Só que nossa antes passa pelo rio, né? É verdade. Olha só. É que o imaginário nosso é um problema fundamental. Nós vamos tratar de educação ambiental, mas como é que muda essa compreensão? Porque de um ponto de vista político internacional, nós temos razão. Não é um problema que nós criamos. Mas do ponto de vista prático, 2015, sim, nós reproduzimos as imbecilidades que o primeiro mundo produziu. Nós mais desordenadamente poluímos solo, água. Mais desordenadamente continuamos jogando esgotos na água que depois nós vamos beber, né? E o que dizer desses humanos, né? Então, assim, não dá para justificar que os outros fizeram pior, então nós não vamos fazer. Porque aí tem um outro problema moral nosso. De achar que eticamente nós temos o direito de poluir porque outros poluíram. Ou seja, o direito de não fazer porque outros não fazem. Né? Bueno, princípios objetivos ainda, principais objetivos, o incremento do transporte e comunicação, o desenvolvimento de projetos específicos de interesse mútuo, proteção de áreas e mananciais de fontes superficiais e subterrâneas. Aqui eu sou obrigado a parar. Essa região aqui tem 100 anos de colonização. 120, 80, alguns municípios mais, outros menos. Que nós apodrecemos as nossas fontes. Fui piar, botei bodoque no pescoço, saí passear com os amigos no fim de semana, jogar futebol de pé no chão, e se podia tomar água de qualquer sanga. E hoje a gente tem que dizer, não tome água. Então esse é o negócio seguinte, não adianta ir rezar nas igrejas e continuar emporcalhando a qualidade de vida. Qual é a decência do compromisso ético com a qualidade da água? Pelo amor de Deus, nós temos que conversar. Não é que Deus mandou e vai generosamente continuar a mandar. Não, a gente sabe a lógica da natureza. Mas a nossa intervenção com a vizinhança é um negócio preocupante. Né? Nós pensamos o mal-estar do outro
em função do nosso bem-estar. Ou seja, nós usamos tudo para o nosso bem-estar, num conceito equivocado também, ainda que isso custe o mal-estar do planeta e do outro. 10 minutos ainda é tudo isso, tá bom? Vou falar mais um pouco aqui. A harmonização entre as partes, o saneamento ambiental nas áreas urbanas, a defesa da utilização adequada dos recursos minerais, a produção, transmissão e utilização de energia hidrelétrica. Então, aqui, na verdade, vai falar de todos esses temas que são extremamente conectados ao debate que está acontecendo aqui. Eu não vou aprofundá-los, apenas mostrar que ele tem amparo jurídico. Olha só, e não é por falta de acordos bilaterais, multilaterais, relativos à gestão de recursos hídricos que nós não vamos fazer nada. Eu não vou repetir todos aqui, né? Mas olhar alguns, por exemplo, em relação à Argentina, os 3 primeiros lá. O restante daqui é Paraguai e Bolívia. Depois tem mais uma tela. Mas com a Argentina, os 3 primeiros, né? O acordo toca de notas sobre a caracterização Talveg do Rio Uruguai na área do projeto Garabi. De 1970 esse acordo. Vocês estão entendendo onde que nascem algumas coisas que estão presentes no debate mais acalorado do contexto atual? Ainda com a Argentina, tratado de aproveitamento dos recursos hídricos compartilhados dos trechos limítrofes do Rio Uruguai e de seus afluentes, o rio Pipiriguaçu, que está numa parte mais terrestre do que de rio, né? Porque ele é um rio pequeno, mas que está aí em Santa Catarina e na divisa com a Argentina nessa altura, né? Com a Argentina ainda, acordo sobre transporte fluvial transversal fronteiriço de passageiros, veículos e cargas. Evidentemente, aí as nossas balsas estão incluídas, né? Ainda com o Uruguai, nós temos vários, vocês têm alguém do Uruguai? Não vou ler todos eles, mas aí tem, né, do Rio Jaguarão, da Bacia da Lagoa Mirim, especialmente a Bacia da Lagoa Mirim, e acordo de pesca e preservação de recursos vivos. Mas fala sobre a Lagoa Mirim. A Lagoa Mirim e na outra ponta próxima à Uruguaiana, que tem aí o rio, na divisa com o Uruguai, lápis de memória, logo vou lembrar, que há um acordo das bacias hidrográficas bilaterais. O Quaraí, Barra do Quaraí. Na Barra do Quaraí, o rio Quaraí, tem acordo entre as duas bacias hidrográficas, onde os gestores locais fizeram um acordo, municípios envolvidos, produtores envolvidos, sindicatos de trabalhadores envolvidos, para o uso da água racional, para não ter briga de tiroteio como tem dali para cima no Brasil, né? Disputa ferrenha. E lá se conseguiu, num acordo bilateral, avançar de uma maneira muito decente e racional. Usar a água com aquela lógica internacional. O primeiro objetivo não é produzir, é matar a sede dos humanos. Segundo, matar a sede dos animais. Terceiro, sim, é também garantir o ecossistema, ou seja, usar uma parte da água para a produção, preservando os ecossistemas da região, que é a escala de valores internacionais. Evidentemente que isso, feito localmente, as pessoas moram de cá e de lá do rio, né? Tem outros intercâmbios de saúde e tal, que também funcionam, mas que mostram que é bem possível fazer, especialmente que moram nas regiões próximas. Eu tenho uma historinha para contar que eu ainda não digeri, eu vou demorar anos para digerir. Quando nós estávamos discutindo o Código Florestal Brasileiro, a Argentina, que tem uma estrutura diferente, porque eles na província, no caso a província de Misiones, né, o estado de Misiones, estava discutindo a lei de bosques, que chama, e que discute a distância do rio, por exemplo, que se pode usar ou não. E nós não conseguimos fazer um debate no tal do Parla Sul, que dissesse, vocês que moram do lado de lá e nós que moramos do lado de cá, vamos fazer um negócio parecido, né? Porque isso é que é importante, o rio tem que ser preservado, tanto de lá quanto de cá. E vocês já ouviram pessoas dizer, não, mas por que nós cuidamos se o outro lado não cuida? Né? Ou seja, nós perdemos a oportunidade de estar fazendo leis de nível significativo, nós brasileira e eles provincial, que poderia resolver em boa parte essa diferença que, além de não cuidar, ela parece que autoriza a descuidar. Né? Então nós perdemos alguns momentos históricos que podíamos ter avançado muito nesses
acordos regionais bilaterais. Já fechando, então, na América Latina, né, algumas experiências recentes que eu acho que são exitosas. Não sei se são exitosas, me parece que sim, professor Pedro. Temos a Rede CIDIR, não? Que não estão todos aqui hoje porque a água não permitiu. A Rede CIDIR, que é Cooperação Internacional, Desenvolvimento e Integração Regional, o professor Pedro coordena e tal, que é uma rede de universidades e que é uma rede que começou com cooperação de comércio mais do que das feiras, né, daqui de Santa Rosa, de Uberá, de Ijuí, com culturas e tal, e que hoje tem consolidado já um congresso, um evento internacional que o professor Pedro vai falar depois, detalhadamente, então. Mas me parece que sim, porque aproximam as universidades. E a gente começa a falar linguagens que são próximas. Segundo, que tem uma declaração universal do bem comum da Mãe Terra e da humanidade, chamada Carta da Terra também. Elementos que estão presentes e que os países têm trabalhado lá na Argentina e aqui no Brasil. Alguns nem ouviram falar, talvez, mas tem muitas instituições trabalhando. A gente trabalha na universidade, trabalha nos mestrados, os dos doutorados estudam, né? De como esses documentos internacionais eles são um suporte importante para que a gente possa dizer, não sou eu que estou inventando. A humanidade já se deu conta dos problemas e está construindo soluções que dão base para a nossa ação. Há um Tribunal Internacional de Justiça Climática e Proteção Ambiental. Quem deve julgar aquele episódio dos últimos 10 dias? Porque ali tem interesse internacional. Estou falando do rompimento das barragens lá de Mariana, né? E que os mortos e a contaminação da água de quantos? 700 quilômetros? 1.500 quilômetros? Quanto de contaminação vai ter e qual o valor do pescado e dos ribeirinhos, da qualidade da água? Qual é o custo disso? Como é que calcula isso? Isso tem um valor? Os importadores de aço que fazem lucro com aquilo que se retira daí, tem alguma implicação nesse negócio? Aonde se discute isso? Será que é só no Tribunal Mineiro lá? Ou se a riqueza do manancial e do planeta, seja ferro, manganês ou outros minerais que estão sendo extraídos de lá, se são riquezas naturais, elas são de uma soberania, exclusividade de cada país? Então, há um início de conversa sobre um tribunal internacional que vai julgar não só as questões catastróficas pontuais assim, mas todos os eventos de impacto profundo e de grande contribuição na mudança climática. O Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça Climática e Proteção Ambiental tem um estatuto para isso. A unificação dos sistemas de proteção dos bens ambientais de interesses supranacionais e, certamente, tem outras aí que eu não fiquei me demorando. No espaço acadêmico, acho que no espaço acadêmico é assim, ó, nós estamos gerando outros saberes e outras linguagens. Esse tema, para chamar alguém para falar de meio ambiente, tinha que ser alguém da biologia, ou engenheiro de águas, ou professor da agronomia, depende do tema, e cada um falava no seu quadrado, né? Só do seu quadrado. Na sua gaiola de conhecimento. Tem um autor lá do Paraná que chama isso de jaulas do conhecimento. E ele diz, nós somos só conhecimento disciplinar. Nós precisamos mudar o jeito de fazer conhecimento. Ele precisa ser, no mínimo, multidisciplinar. Mas ele precisa avançar muito mais. Ele precisa ser interdisciplinar e transdisciplinar. Então, eu sou disciplinar quando eu fecho na minha gaiola o conhecimento jurídico, me paguem, senão eu não libero. O conhecimento geográfico, senão eu não libero. O conhecimento geológico, só falo quando me pagam muito. Não, eu preciso dispor e falar uma linguagem de conexão com os outros campos do conhecimento. Ele diz, se nós abrimos gaiolas, janelas entre as gaiolas, nós fazemos um conhecimento muito mais elaborado. Porque falar de educação ambiental ou de questão jurídica, eu preciso saber como se territorializa esse negócio. Falar de sustentabilidade, quem é que pode falar? Cada cidadão vai falar. E se nós perguntar para cada morador da nossa quadra, da nossa cidade, do nosso bairro, nossa comunidade interiorana, ele tem uma sugestão para dar do que pode melhorar para cuidar melhor do meio ambiente. E nós temos que ganhar as pessoas pelo compromisso do direito à fala. A emancipação do cidadão, Paulo Freire, né, dizia, do ponto de vista pedagógico, nós ganhamos quando as pessoas falam, elas se comprometem, elas vão fazer depois. Agora, se eu venho aqui só dou discurso e ninguém fala e tal,
Bom, foi legal, tal. Onde é que está escrito isso? Eu até vou ler, gostei, amei, vou rezar de noite esse negócio. Mas não muda comportamento. Eu tenho que autorizar as pessoas a participar de um processo de mudança. E às vezes é muito simples. As pessoas se tapeiam, se tiroteiam por uma lixeira mal colocada na rua. E nunca conversaram se não é melhor um container para 3 ou 4. Ah, não, mas na frente da minha casa não. Na tua? Não, também não. Na esquina não, o outro vizinho não quer. Aonde? Nós plantamos 8 lixeiras numa quadra e não temos 8 árvores numa quadra. E queremos um clima mais ameno, uma cidade agradável. Com esse nível de individualismo, nunca, né? Então, outros saberes significa a gente avançar nesse diálogo político, técnico, de diferentes áreas do conhecimento. Saberes horizontalizados. Tecnologia social. Não é tecnologia só econômica para que a gente melhore a capacidade de produção e índices de produtividade. É o que melhora a qualidade de vida das pessoas. Nós sabemos que tem captação de água de cisterna muito, muito prática, que tem para regiões que precisam disso, ótimo. Será que nós precisamos? Não sei. Mas será que nós não podemos ter captação de água para horta, para lavar carro, para lavar calçadas? Nós não temos nada, porque a Corsan trata e distribui, aprecia um bagaceiro, né? A gente paga aquilo ali, a gente gasta em cerveja ou chopp, não sei o que, em carne no fim de semana, mais do que a conta d'água. Mas acha que cara é a água, né? Vamos botar na hierarquia de valores aí. Não que o chopp e a carnezinha não seja interessante. Solidariedade na economia e avanços na economia solidária. Eu acho que nós avançamos, temos debate, mas aqui nós temos que produzir bem-estar e alimentação. A minha constatação é que nada gerou tamanho burburinho quanto o chopp e a carne. Experiências como Grameen Bank, que é o Banco dos Pobres, é um banqueiro na Índia que produziu um sistema solidário de crédito e com costureiras, mudou a realidade econômica, né? Ou seja, nós temos situações, aqui teria que fazer um grande debate sobre os processos de seleção de resíduos. Isso dá dinheiro? Sim, dá dinheiro. Mas 60%, 40% pelo menos é hipocrisia de dizer, não, o lixo é dinheiro. Se fosse, nós não jogava fora. Nós descartamos aquilo que tem um valor menor, achamos que o outro tem que buscar sua dignidade naquilo que eu descartei e achamos que está bom. E aí, se quiserem me cobrar uma taxa de lixo. Não, eu não posso. Alguém vai pagar pelo meu resíduo? Quem vai pagar? Eu tenho que pagar. Vamos deixar de ser hipócrita. Agora é o seguinte, eu quero um sistema de gestão bem feito, na classificação que todo mundo tem que fazer, e do gestor público que tem que levar, porque senão a gente separa, diz para o filho, separa, ele separa e a gente bota na rua, o caminhão junta. Ou o caminhão recolhe separado, mas leva isso, nos 2 caminhões, lá para o mesmo lugar. Então, olha só ali, vocês já entenderam do que eu estou falando, da importância de nós trabalhar bem o sistema integrado de gestão de resíduos. Associações, Rede Leite, Capital Social, Agroecologia, Agroindústrias, feiras, etc. Espaços que nós discutimos a confiança no outro. Capital social é confiar no outro. Eu botei ali Rede Leite, porque quando nós falamos de leite, essa região aqui sabe muito bem o que é um cuidar e o outro fazer porcaria. Sabe? E nós perder qualidade. Nós ser referência no Brasil de quem faz porcaria. Pelo amor de Deus, né? Eu trabalho com esse negócio, algumas agroindústrias de queijo, né? Trabalham leite e fazem queijo para espeto, queijo trançado, queijo defumado, queijo provolone, queijo de várias formas. E nós não fazemos fóruns para qualificar a nossa produção, precisamos fazer fórum para ver quem é o culpado que botou quantos? Cloros e sodas e não sei o que no leite. Isso é perda de inteligência, desculpa, é não existência da inteligência. Né? E nós estamos falando numa era de tecnologias e grande conhecimento. Acho que tem que debater esses problemas também, porque eles não são desconectos da questão da qualidade de vida e qualidade da água. Algumas experiências de arranjos regionais missioneiros, não sei, né? Nessa macro missões aí eu pegaria e dizer, bom, nós temos a experiência dos Coreds, que fazem um debate permanente, nós temos o debate sobre arranjos produtivos locais. Ali nós temos que fazer, porque ali nós temos o interesse das pessoas que se movem, saem de casa, vão para reunião, fazem investimento, buscam dinheiro do banco. E se ele não fizer no dia a dia dele o cuidado com o nível de contaminação na relação dele com o uso da água, nós não vamos chamar ele um dia para uma missa, um culto ou para uma reunião específica. Não, hoje nós vamos resolver o problema de como tratar da água.
Nós temos que tratar a água junto com o problema da vida das pessoas. Ou nós não vamos ter êxito. Tem experiências das políticas de territórios, né? Que tem aqui na região também tem territórios, desenvolvimento, territórios da cidadania, concertação regional, que era uma política do governo federal também. Nas missões tem uma fundação Missões, tem regiões que tem consórcios de segurança alimentar e desenvolvimento local, que abordam esses temas, associações de municípios, microbacias. Olha só, a gente pode pensar, mas quem vai cuidar disso? O que eu estou dizendo, botando isso aqui, é que nós temos inúmeros lugares para discutir. Por que nós não estamos conseguindo construir uma agenda ambiental comum? Eu acho que é isso que nós podíamos pensar, que no final desse encontro a gente possa construir. Obrigado.